entrarmos a fundo da Reforma Protestante, eu acho que a gente pode começar um pouquinho antes, né? Os antecedentes da Reforma. Então, por que a Reforma Protestante ela aconteceu? Aí nós precisamos, principalmente na correção, a gente precisa observar a correção doutrinária, né? A doutrina da Bíblia. Nós não podemos fugir Calvino vai falar das institutas, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou assim, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, ou eu creio no Espírito Santo. Depois eu creio na igreja. Mas essa figura dos três personagens, Pai, Filho e Espírito Santo, é o centro bíblico, né? E quando nós observamos aquele momento a qual a igreja estava passando, você não vê esse momento doutrinário sendo seguido o passo à luz da Bíblia. Muito pelo contrário, né? Havia uma escuridão naquele momento com a igreja. Puxa vida, mas a igreja não era luz? Sim, a igreja tem o dever de levar a luz. Mas naquele momento eu tenho a perseguição, naquele momento eu tenho a Santa Inquisição, né? Naquele momento a ciência não pode se propagar, porque a igreja vai se colocar contra a ciência. Naquele momento eu não posso ter também uma filosofia contra a igreja, um pensamento. O homem está preso, aprisionado pela igreja, né? Então, Martinho Lutero, eu falo que ele rompeu as janelas dos céus novamente sobre a humanidade, porque ele trouxe, com esse rompimento, a igreja, né, se colocou a pensar diferente. E quando você coloca outro caminho à luz da Bíblia, aparece a Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela vai trazer essa luz para o homem. Espera aí, eu não sou católico, eu posso ser protestante. Aqui eu posso criar minhas ideias, né? Tanto é que a gente fala assim de criar ideias, né? Quando a gente fala do momento em que tudo aconteceu ali, a ciência, a criação do homem, né? A ciência do homem usar o seu ato científico, né? A gente lembra de Johann Gutenberg, com a criação da imprensa, praticamente ali um pouquinho antes, mas já a todo vapor, justamente naquele momento em que Martinho Lutero ele precisa de algo para criar um estopim bom, né? Porque proclamar a palavra de Deus, a leitura bíblica, a luz de uma sociedade que estava em trevas, que não tinha um conhecimento do que era a Bíblia, do que era a palavra de Deus. Então, nesse momento, a Reforma Protestante ela vai propiciar esse confronto do conhecimento. Imagina Martinho Lutero naquele momento. Você vai ali e coloca as 95 teses. As 95 teses vai trazer uma crítica muito forte ao papado, ao sistema daquele momento da igreja, né? E quando você lê ali, vou ler aqui no livro de Romanos, né, 1:17, que vai falar assim, olha, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Calma aí. Então, Martinho Lutero ele vai trazer uma reflexão dentro da igreja. Eu não preciso pagar uma indulgência, eu não preciso pagar nada para o Papa, eu não preciso levantar uma oferta para tirar alguém do purgatório, né? Então, Martinho Lutero ele acendeu uma luz em meio à escuridão que o mundo estava. Isso vai favorecer a escolástica, né? Que é a filosofia naquele momento que vai surgir, pensadores, cientistas, que vai trazer à luz do mundo uma mente diferenciada para trazer luz novamente a séculos perdido até então, né? A história era chamada de Idade das Trevas, hoje se fala Idade Média, né?
Mas se falava nos livros antigos, você vai encontrar a idade das trevas. E é realmente isso que o senhor disse. O Martinho Lutero, ele foi responsável, né, por revelar ao mundo, principalmente ali no cenário europeu, que a principal autoridade da igreja não é as ordenanças do Papa, mas sim a inerrância das escrituras, né? Lutero, basicamente, ele estava pegando a escritura que foi anulada ao povo, porque a população em geral não tinha acesso à Bíblia, como nós temos hoje, né? Hoje a gente tem 500 Bíblias no celular, lá na estante mais 200, e assim, naquela época, a Bíblia era um artigo de luxo, né? Que não era entregue a qualquer pessoa. Não era assim, ir na biblioteca e falar, vou ler a Bíblia. Não. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tinha total poder sobre as escrituras, né? E o povo não tinha conhecimento nenhum sobre a palavra de Deus. A gente vê ali com a queda do Império Romano, no ano 476 d.C., as grandes autoridades da Europa eram os papas. E com isso, eles tinham uma autonomia muito favorável à doutrina que foi criada para favorecer a Igreja Católica. E Martinho Lutero, ele foi justamente esse homem, né? Lógico que antes de Martinho Lutero, como o senhor bem disse na introdução, existiram os pré-reformadores, né? Pessoas homens de Deus, mulheres de Deus, que vinham já pregando contra essas indulgências, como o senhor bem mencionou, os remanescentes, né? Os remanescentes. Eu acho que é importante citar, né, professor, que nem todos concordavam com o que estava acontecendo. Não. Muitos se levantavam contra o papado, as más decisões do papado. A gente viu que o Papa, ele não era um pastoreador de ovelhas, ele era um político. Tanto é que existiam muitos assassinatos entre concorrentes para o cargo papal. E grande parte das pessoas que tinham um mínimo entendimento sobre o que estava acontecendo se levantavam, mas eles eram silenciados pelo poder papal, pela espada, né? Como o senhor disse, de honras queimado. A Santa Inquisição, né? Chamada de Santa Inquisição. A Santa Inquisição. E assim, professor, o que foi a Santa Inquisição? Aí nós vamos entrar um pouquinho, né? Dentro da história mesmo, porque aí você vai mostrar um lado obscuro que a igreja promoveu, né? A Santa Inquisição é a perseguição daquele que não aceitava a doutrina da Igreja Católica, a santa doutrina da Igreja Católica, né? Então, não aceitou ou não aceita o pensamento ou cria alguma filosofia contra a igreja, você se torna um herege. Então, você vai sofrer essa Santa Inquisição da igreja. Entendi. E muitos, então, que se levantavam nesse período, eles eram vítimas dessa perseguição, né? Como o senhor bem disse, John Hus, Girolamo Savonarola, e muitos... Assim, teve os movimentos antes da pré-reforma, né?